Jesus me resgatou, mesmo sendo imperfeito como eu sou. Só existo para dar a Ele o meu louvor. Senhor, se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou. Em tua paz estou feliz. Te entrego a minha vida outra vez. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou. A tua paz me faz feliz. Te entrego a minha vida outra vez, meu Senhor. Amém. O tema dessa manhã é um tema que diz respeito às emergências da vida, que diz respeito aos momentos que eu e você não gostaríamos de vivenciar, mas que fazem parte da vida. Seria muito fácil para nós dizer que aquelas pessoas que realmente têm fé e um compromisso grande com Deus estão isentos de sofrimentos e problemas. Mas não é verdade. A Bíblia está repleta de histórias que nos falam de homens e mulheres de Deus até, que enfrentaram suas lutas, seus problemas, seus desafios. E isso faz parte da nossa vida. Eu gostaria que as pessoas que estão já com as folhas A4 distribuíssem agora. Você vai pegar essa folha que está em branco, ok? E você vai segurá-la aí. Pega uma caneta, tá bom? Nossa equipe trouxe algumas canetas, mas é insuficiente para todos. Então peça a caneta do lado. Você vai entender já já a respeito do que estamos falando. Ok? Onde estão meus slides? O tema dessa manhã, slide número 1. Ok, muito bem. Isto, agora melhorou. O tema dessa manhã tem a ver com uma palavra que não faz muito parte do nosso vocabulário, porém ela é muito importante.
a resiliência, palavra estranha, resiliência e o poder da restauração ou da recuperação. Há mais de 60 anos atrás, ok? Tem como você passar aqui para lá também? Porque senão eu fico inseguro sem saber. Muito bem, isto. Há 60 anos atrás, surge na Europa um movimento político e econômico, social, denominado como nacionalsocialismo. O nacionalsocialismo, ele apregoava a recuperação e a superioridade de uma nação chamada ariana, ou dos germânicos. E o grande líder era Adolf Hitler, e ele aparece aí no slide, juntamente com o Duce, o Mussolini, o ditador fascista da Itália. Ambos, juntamente com os japoneses lá no Oriente, se uniram e eles fizeram uma aliança para repartir entre si o mundo. Adolf Hitler foi o mentor de um dos planos mais terríveis, juntamente com uma equipe estudada, homens e mulheres que tinham estudado, feito seus mestrados, seus doutorados, cabeças pensantes da Alemanha de então. Hitler, em 1933, torna-se chanceler da Alemanha. E ele agora, através, que incrível, de eleições, ele coloca agora deputados nazistas, os camisas pardas, com a suástica no braço, e acabam substituindo grandemente os demais partidos. E ele passa a fazer uma perseguição. Ele também construiu na Alemanha a primeira Autobahn, pistas com duas vias, novidade até então, começou lá na Alemanha nazista. Ele desenvolveu toda uma economia, uma produção, e de repente uma Alemanha derrotada da Primeira Guerra Mundial transforma-se numa potência agora militar, forte. Em 1939, ele dá o grande passo agora. Ele começa uma guerra. Por favor, avance, fique comigo. E aí, durante essa guerra, ele, por motivos de orgulho e preconceito racial, ele começa a fazer uma perseguição daqueles que ele considerava inferiores. Os homossexuais, os ciganos e os judeus. Os judeus foram retirados à força das suas casas, homens, mulheres e crianças, como nós vemos na foto, e foram colocados em vagões de trens, como você pode ver. Foram colocados sem higiene nenhuma, sem conforto algum, e foram transportados como animais. Estes homens e estas mulheres, estas crianças, uma grande maioria delas foram para as câmaras de gás do regime nazista. E muitos deles foram mortos aos milhões. As contas dizem que são cerca de 6 milhões de pessoas que foram trucidadas. No entanto, existem os sobreviventes. Esse grupo que aparece aí é um grupo real de sobreviventes do Holocausto. Os judeus têm o costume dos 12 para os 13 anos fazer uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, isto é, o filho da lei, ou o filho do mandamento, no qual, segundo o conceito judaico, o menino passa a ter responsabilidade de adulto a partir dos 13 anos. E esses senhores que aí estão, eles não fizeram o Bar Mitzvah porque eles estavam ou na Alemanha ocupada, ou nos campos de concentração, ou em algum país refugiado. E eles agora estavam fazendo a sua cerimônia, depois de velhos, fazendo a cerimônia do Bar Mitzvah. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Pesquisadores da Universidade de Haifa, uma cidade importante de Israel, pesquisaram 55 mil imigrantes poloneses do sexo masculino, que foram divididos em 2 grupos. O primeiro englobou 41.454 judeus, que se mudaram para a Palestina entre 1945 e 1950, e vivenciaram a perseguição na Europa, mesmo que eles não tenham ficado
em algum campo de concentração. O outro grupo incluiu 13.766 judeus que já estavam na região de Israel, quando a Segunda Guerra Mundial começou. Portanto, esses que estavam em Israel não sofreram a influência do regime nazista sobre si. Interessante que a pesquisa partiu da premissa de que quanto mais você sofre, quanto mais lutas você tem, quanto mais problemas você enfrenta, naturalmente se espera que a nossa saúde e a nossa saúde emocional até não seja aquela boa saúde comparada às pessoas que nunca passaram por isso. E aí a pesquisa começa a trazer algumas informações muito importantes. Que os judeus que haviam estado na Europa e que haviam imigrado depois para Israel e tinham passado pelas agruras da Segunda Guerra Mundial, eles viviam, os judeus que na época tinham de 10 a 15 anos, eles viveram 10 meses a mais do que aqueles judeus que estavam na Palestina e não sofreram as perseguições nazistas. Informação diferente, que estranho. Os poloneses que estavam na faixa dos 16 aos 20 anos durante a Segunda Guerra Mundial, eles viveram 18 meses a mais que os imigrantes que já estavam em Israel. Conclusão: os sobreviventes do regime nazista viveram mais do que aqueles que não haviam passado pelas perseguições. Estas pessoas haviam sofrido traumas severos, do ponto de vista psicológico, físico e emocional. Eles perderam o acesso às condições básicas e mínimas de serviços de saúde, ficaram expostas a doenças contagiosas, perderam todo o acesso às condições sanitárias. Por isso, diz o pesquisador, acreditávamos que esses fatores, mais tarde, influenciariam na saúde e, em geral, reduziriam a expectativa de vida. Mas não foi o caso, pelo menos nesse grupo. E aí o pesquisador, na fonte de onde eu tirei, ele diz o seguinte, que a explicação mais próxima, ou talvez mais plausível, não sei, é que esses homens e mulheres, esses jovens que sofreram essa perseguição sob o regime nazista, eles desenvolveram uma capacidade importantíssima para enfrentar os problemas da vida. Essa é a grande lição. Uma possível explicação está na resiliência. Resiliência é a capacidade de recuperação do ser humano em seguir em frente, apesar das adversidades. Temos um próximo slide que mostra um veterano de guerra. A palavra resiliência, ela pode exemplificar, ou podemos ter até uma ideia melhor da experiência desses veteranos de guerra. E diz o seguinte, que existe um crescimento pós-traumático, que foi observado, por exemplo, segundo eles, em soldados que passaram por traumas relacionados ao combate. Mais tarde, eles relataram encontrar grande satisfação e significado na vida, justamente porque venceram os seus traumas, porque souberam vivenciar e trabalhar na sua mente as adversidades da vida. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, a carta de Paulo aos cristãos da cidade de Corinto, capítulo 10, verso 13. Primeiros Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Essa é uma promessa maravilhosa que eu tenho me apegado grandemente a ela nos meus momentos de dificuldade, porque Ele prometeu. E se Ele prometeu e Deus não muda, não é como nós que mudamos constantemente de ideia, altos e baixos, Ele há de cumprir essa palavra. Uma senhora submetida a aconselhamento, muito chateada com a vida, com os problemas pessoais, em casa, com as dificuldades que passava, ela disse que quando o conselheiro dizia a ela o seguinte: o problema vai passar, o dia mal vem, mas o dia mal vai. As suas lutas, em algum momento, vão ser resolvidas. Confia. E ela disse que, de tanto aquele conselheiro falar isso, ela começou a criar dentro de si mesmo uma expectativa e uma esperança. E ela passou a enfrentar os problemas pessoais com resiliência. Ela começou a desenvolver a resiliência. Eu queria que você pegasse a folha que você tem, e eu precisava de uma também. Sobrou uma para mim? Pegue a folha que você tem e escreva os seus problemas aí. Coloque os seus problemas. Obrigado. Coloque os seus problemas, aqueles problemas que estão te chateando. Quando eu comecei a pregar e falei sobre resiliência, você deve ter lembrado daquilo que te incomoda. Seja no casamento, seja nos negócios, seja com alguém da igreja, seja na faculdade, seja com o filho, com o pai, com a mãe, com o dinheiro, com as tentações. Coloque os teus problemas nesse papel. Escreva todos eles aí. Tá bem? Seja discreto, olhe somente para o seu, entendeu? Não olhe para o papel do lado, ok? E coloque aí os teus problemas, escreva os teus problemas. Deixe a sua Bíblia aberta enquanto isso, se você conseguir escrever e abrir a Bíblia ao mesmo tempo. Romanos capítulo 5. Muito bem, você também que está em casa, que está no seu trabalho, está em algum lugar, escreva seus problemas em algum papel. Coloque aí, anote e aguarde. Romanos capítulo 5. Deixa a Bíblia aberta em Romanos capítulo 5. Certa vez um aluno chegou para um professor e disse: Professor Goldman, eu gostaria que o senhor orasse, era um professor de teologia, um pastor, eu queria que o senhor orasse para que eu tivesse mais perseverança, mais paciência. Aí o professor Goldman, um senhor já de cabelos grisalhos, olhou para ele: muito bem, jovem, eu vou orar para que você tenha tribulação. Ele falou: não, professor, o senhor está enganado, eu não quero que o senhor ore para que eu tenha problemas, eu quero que o senhor ore para que eu tenha perseverança e paciência. Ele disse: ok, jovem, eu vou orar para que você tenha tribulações. Ele falou: não, professor, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Ele falou: abra em Romanos capítulo 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Deus tem uns métodos que às vezes a gente não compreende. Pelo nosso ideal, a gente gostaria de passar pela vida numa via plana, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma pedra, sem nenhum val para você pular, não é? Sem nenhum obstáculo, sem ninguém falar nada, vivendo sempre bem. É uma expectativa que nós herdamos do mundo perfeito, mas nós vivemos no mundo imperfeito, daí a tensão. Sabe, aqui diz que Deus permite que algumas tribulações aconteçam na sua vida, nesse mundo de pecado, porque Ele quer fazer um treinamento com você. Ele quer mostrar para você quem você é sob pressão, porque aí você começa a aflorar a sua verdadeira identidade. Porque quando está tudo bem, todo mundo está sorrindo, mas quando somos apertados, as características de caráter e personalidade negativas começam a aparecer. Nos tornamos muitas vezes odiosos, vingativos, caluniadores, maldosos. Que coisa! Imagine a vida de Jó. Pegue a sua folha, segura a sua folha assim. Imagine a vida de Jó.
Jó, ele havia aprendido na sua juventude que Deus é misericordioso. Mas Jó começou a sofrer. Balance a sua folha. Balance a sua folha. Vocês vão entender no final de tudo, vocês vão entender o que é isso. Balance, vai para fazer barulho. Ele começou a sofrer. Ele não encontrou apoio da esposa. Balança. Sua propriedade e os filhos foram destruídos. Balança. Ele contraiu uma doença terrível e ele reclamou. O que está acontecendo? Mas de alguma forma, ele sabia que Deus estava ao seu lado. Pode parar de balançar agora. Lá em Jó 19, 25, Jó declara de uma maneira tremenda, ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha todos os motivos para reclamar da vida, como você também tem os seus. Ele tinha todos os motivos para dizer, olha, minha vida... Ele tinha todos os motivos para xingar, para se afastar de Deus, para ficar de mal de Deus, de mal da igreja, de mal das pessoas. Ele foi contrariado no seu trabalho, ele foi contrariado na sua fé, na sua igreja, ele foi contrariado na sua família. Perder filho deve ser uma coisa terrível. Mas ele sabia que o seu Redentor vivia. Levante a sua folha. Pense nos problemas que você enfrenta. Como a gente reclama. Vença, você não entende tudo o que te acontece, mas por que o seu casamento não melhora? Reclama. Por que o dinheiro, você nunca ganha o suficiente? Puxa, eu queria pagar minhas contas. Por que os meus amigos, minha namorada, meu namorado, meu marido, minha esposa, somos problemas? As tentações, e a gente reclama e faz barulho e tanta coisa. Você está aprendendo a lição da perseverança? Ou você está reclamando? Reclama comigo. Vou perguntar de novo. Você está aprendendo a lição da perseverança ou está reclamando? Não sei. Abra sua Bíblia agora em Gênesis. Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, verso 6. Verso 3, perdão. 37, 3. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Que bênção, José, o queridinho do papai, não é? O amado, que ganhava os presentes, se sentia muito bem, que gostoso. O pai vinha, dava um abraço, vem aqui filho, senta no colo do pai, conversa aqui, não é? E era o filho da velhice dele. Verso 4 agora. E vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros, balança o papel, odiaram-no e já não lhe poderiam falar pacificamente. E teve José um filho, e teve José um sonho, e relatou aos seus irmãos, e disse, rogo-vos, ouvi este sonho, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes me rodeavam, e se inclinavam perante mim. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, vamos ser seus subordinados, sobre nós dominarás realmente. E como isso, tanto mais o odiavam. Balança, o ódio é barulhento. E o odiavam. Verso 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador, vamos jogá-los numa dessas cisternas, e vamos dizer que um animal o matou, ao ódio, vamos dizer que o animal o matou. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos dos seus irmãos. Verso 26. Então disse Judá a seus irmãos,
de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue. Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Que coisa, o sofrimento, que coisa, os problemas, as dificuldades fazem as pessoas pensarem de uma maneira que não é boa. Falta-nos resiliência, falta-nos resiliência. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Não entendi, o método de Deus é diferente. Essa passagem está dizendo que é Ele que nos conforta na angústia, não é para resolver o nosso problema e acabar com os nossos infortúnios, tirar os obstáculos do trabalho, tirar as dificuldades da faculdade, no casamento. E não é, parece que tem uma matemática um pouco diferente. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados. José poderia ter se amargurado até a morte, ele poderia ter odiado os irmãos no íntimo da sua alma e falar consigo mesmo: um dia eu vou me vingar, miseráveis. Ou ele poderia, com muita resiliência, administrar os conflitos emocionais que ele, como qualquer ser humano, tem, você e eu temos. Ele tinha sempre duas opções, como você e eu temos: a opção da angústia, do desespero, do ataque, ou a via de administrar os problemas que enfrentamos no casamento, no trabalho, na igreja, na escola, com os amigos, com o namorado, namorada, com as finanças, consigo mesmo, administrarmos da maneira mais sábia possível. Deus não quer que você e eu soframos desnecessariamente. Pensamento diferente também. Deus não quer que você e eu soframos desnecessariamente. O ambiente que Jesus preparou lá no céu, Ele está preparando, sem dores, lá do Apocalipse 21:4. Ele está sendo preparado, mas enquanto Ele não prepara, enquanto Ele não chega, aliás, muitas vezes o caminho da dor é o caminho que nós vamos aprender as maiores lições. Muitas vezes nos problemas, e quando nós temos consciência e resiliência, vamos desenvolver o nosso caráter, a empatia, colocar-se no lugar do outro para tentar pensar como o outro está pensando, para entendê-lo, a humildade, o discipulado, a submissão, a distinção entre o bem e o mal. Essas são todas lições que nós, nos momentos de luta, seja qualquer luta que você estiver passando, Deus quer te ensinar. Ele não quer que você passe por essas lutas desnecessariamente. E a caminho de encerrar essa mensagem, abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 11. Verso 23. 2 aos Coríntios 11, verso 23. Pegue a sua folha. Folha barulhenta, não é? Os seus problemas. O apóstolo Paulo era um homem ungido de Deus, chamado por Deus, um filho de Deus como você e eu, nós. 11:23. Cada vez que eu estiver lendo aqui as lutas que Paulo passou, você vai amassar um pouco a folha, tá? Só um pouquinho. Aí no final do último problema, você amassou tudo, vai ter uma bolinha bem fechada na sua mão. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais? Em trabalhos? Muito mais em prisões, amassa um pouquinho. Em açoites, mais um pouquinho. Sem medida, em perigos de morte muitas vezes.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, amasse. Fui 3 vezes fustigado com varas, amasse. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, aperta. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, aperte o papel, até em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. E além de todas essas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Abra o papel agora. Abra o papel. Deixe ele o mais próximo possível do original. Abra sua Bíblia agora em Filipenses, capítulo 4, verso 11. Filipenses 4, 11. Cada vez que eu falar aqui o que Paulo aprendeu com a resiliência e com os próprios sofrimentos dele, você vai sacudir o seu papel. E aí você vai perceber uma diferença entre o antes, desespero, ódio, tanta coisa, desânimo, depressão, e depois. Filipenses capítulo 4, verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Alguma coisa aconteceu quando você entrega os seus problemas para o Senhor e você passa a vê-los como uma forma de ser aperfeiçoado. Deus não gosta de sofrimento, mas Ele não gosta de cristão murmurador, reclamão. E eu, às vezes, sou assim. Ele quer trabalhar o nosso coração, Ele quer amaciar a nossa vida. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Dói o braço, né? O apóstolo Paulo aprendeu isso. Que ele estava no mundo e havia lutas, decepções, problemas, mas ele foi transformado. E ele disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus quer trabalhar na sua vida, mas Ele quer que você entregue o seu desespero, o seu infortúnio, a sua dúvida, o seu problema, o seu desassossego nas mãos dEle, porque Ele vai também poder te fortalecer, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gostaria de chamar você a uma decisão. Você que ainda não faz parte da nossa comunidade, ou ainda que frequenta até a nossa comunidade, ainda não foi batizado, eu queria que você entregasse sua vida ao Senhor, para que Ele pudesse trabalhar sua vida. Gostaria de chamar a atenção de você que está fraco, desanimado na fé. Entregue a tua vida ao Senhor. Você que está chateado com os problemas, quem não fica, entrega os problemas ao Senhor. Deixa o Senhor ser o Senhor da sua vida, e não somente o Senhor da sua religião. Se você tem esse desejo, coloque-se em pé. E assim, colocando-se em pé, você vai estar falando: Senhor, faz comigo o que nós fizemos com esse papel. Transforma. Querido Deus, eterno Pai,
Louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua graça maravilhosa, que mesmo em meio ao nosso desespero, o Senhor tem o poder de transformar as desgraças e os problemas, as contrariedades, as decepções e frustrações, os medos. O Senhor tem a capacidade de transformar tudo, Senhor. E o Senhor ainda nos dá uma missão de aprender a andar contigo e ajudar os outros que estiverem passando por situações similares. Ó Deus, nos ensina a resiliência e nos dá o poder da recuperação, Pai. Transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.